É isso aí, galera. Estamos aqui novamente, eu, a professora Tabita, a professora Aldelina, juntamente para a gente fazer aquela revisão, né, da aula 2.1, onde nós trabalhamos as informações sobre as características, né, os níveis de organização dos seres vivos. Vamos dar uma olhadinha? Eu espero que você esteja aí com seu material em mãos, certo? E aquelas dúvidas, né, que você fez o seu registro ali, com detalhes, você traga agora para esse momento, para esclarecimento dessas dúvidas. Belezinha? Então, vamos lá para a nossa revisão. Então, nós falamos sobre as características dos seres vivos na aula 2.1. E, nesta aula, nós focamos sobre os níveis de organização dos seres vivos. Então, fica ligadinho aqui e observa o passo a passo desses níveis de organização dos seres vivos, certo? Então, você já tem ali todas as estruturas que vão compor esses níveis e a gente vai agora enfatizá-los, tá? Então, nós temos a partir, né, do átomo, esse átomo que vai constituir toda a matéria. Então, ele vai ter o início da formação ou da estruturação para chegarmos ali num organismo, certo? Então, em relação ao átomo, você vai ter agora a constituição das moléculas. Essas moléculas que vão estar constituindo organoides ou organelas e que vão estar enfatizando e dando a estruturação de uma célula, certo? Unidade essa básica de vida de todo e qualquer ser vivo, seja ele unicelular, pluricelular, procarionte ou eucarionte. Todos são constituídos por célula, ok? E essas células, com tamanhos diferentes, funções diferentes, vão estar fazendo aí, constituindo os tecidos, certo? Esses tecidos, que se a gente for falar da estrutura humana, vão estar aí entre o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, né? O tecido muscular e o tecido nervoso. São os 4 tecidos, principais tecidos que formam a estrutura humana, certinho? E esses tecidos especializam-se e vão ter funções específicas para constituir cada órgão que vai compor o nosso organismo, certo? E aí a gente falou na aula sobre algumas dessas funcionalidades. Nós temos vários órgãos dentro do nosso corpo. E aí a gente pode lembrar do coração, que vai fazer o pulsar do sangue, o bombeamento sanguíneo, certo? Transportando aí pelos vasos sanguíneos tanto o sangue venoso quanto o sangue arterial, correto? E esses órgãos vão estar juntamente com outros órgãos, constituindo um conjunto maior que vai formar os nossos sistemas. A gente vai ter sistema digestório, sistema nervoso, sistema circulatório, todos esses sistemas compondo aí essa estrutura, né, para dar funcionalidade ao que nós vamos ter de organismo. E cada um desses organismos vão estar, então, ditando ou apresentando uma espécie. Essa espécie que é aquele conjunto de seres semelhantes que vão conseguir deixar descendentes, e esses descendentes têm que ser férteis, ok? Essas espécies juntas, que são semelhantes, vão então estar formando uma população. Essas populações vão estar contidas, né, agrupadas, formando uma comunidade. E aí na comunidade você vai ter várias populações, vários indivíduos de espécies diferentes, distintas. Essas comunidades inseridas, então, dentro de um ecossistema, e esse ecossistema que vai estar aí abrigando tanto a forma de seres vivos, a vida, fatores bióticos, quanto os elementos abióticos, que são os não vivos. E eles vão estar dentro, né, formando biomas. E esses biomas constituindo todo o local onde nós vamos encontrar seres vivos, que é a biosfera. Ok? Então, todos esses conjuntos de informações, esses níveis de organização vão estar aí compondo os níveis de organização de seres vivos. Vocês viram, partiu lá do início até chegar a bioma, local onde vão estar inseridos todos os seres vivos,
certinho? Então, a gente está dentro dessa primeira unidade, trabalhando aí, apresentando para vocês essas ramificações, esses detalhamentos do que trata a biologia, tá bom? Então, eu espero que você tenha prestado atenção aí para esses níveis de organização. Vamos lá? Bom, a gente falou também, deixa eu voltar aqui um pouquinho, falou sobre classificação dos seres vivos e é importante a gente estar falando disso aqui, tá? Nessa classificação dos seres vivos, nós falamos um pouquinho da nomenclatura, são as regras de nomenclatura. E aí a gente lembra lá do Carl von Linné, ou Linneu, onde ele dá as 7 categorias para você chegar ao nome específico. E aí existem regras para você estar dando nome a essas espécies. E aí você tem o reino, o filo, a classe, a ordem, o gênero, a espécie. E essa espécie tem 2 nomes. O primeiro nome, que é o gênero, e o segundo nome, que é o epíteto. Mostra lá pra gente, no slide, aí. Aí a gente deu um exemplo aí, canes familiares, onde você vai ter o gênero e você vai ter o epíteto, que é o segundo nome. E tem as regrinhas. Eles são escritos com o nome e o gênero, com a primeira letra inicial, letra maiúscula, e o restante, o epíteto, todo em minúsculo. Se for manuscrito, sublinhado. Se for digitalizado, você vai usar aí ou o negrito ou o itálico, aquela letra caidinha. Tá bom? Só fechando aí pra gente. Então, agora, nós vamos estar passando para as nossas atividades, certo? A atividade da aula 2. E aí, eu peço a você que você preste bastante atenção agora, tá bom? Fique bem antenado para que você consiga fazer as conexões certinhas aí desse, momento tão especial. Vamos lá? Vamos para a questão número 1. Questão 1. O ser humano, como um ser muito curioso, nós somos, busca informações sobre o que lhe é fonte de estudo. Tudo aquilo que lhe traz curiosidade, ele vai buscar a fundo, se aprofundar. Em relação aos seres vivos, segundo a classificação biológica, chegamos à espécie. Mas o que define uma espécie? E o que acontece quando há o cruzamento entre 2 espécies distintas? Ou seja, elas não são a mesma espécie e acabam se acasalando, tá? Espécie, o que seria isso, A gente lembra lá que dentro dos níveis de organizações, ele está ali depois que você teve a formação do organismo, vai definir um indivíduo ou a espécie. E o que é a espécie? Você vai ter uma aglomeração ou um conjunto de seres vivos que vão ter características semelhantes, certo? Então, você pode definir essa espécie por essas características e também pelo número de cromossomos dessas espécies. Cada espécie de ser vivo tem características semelhantes, por isso eles são agrupadas, e vão ter um código genético, material genético, uma quantidade de cromossomos dentro do seu DNA. Isso também está definindo uma espécie. Então, vamos lá para a gente ver como é que ficou. Então, espécie é o conjunto de organismos semelhantes entre si, com várias características semelhantes, e esses organismos conseguem se reproduzir entre si e gerar indivíduos férteis na mesma espécie, tá? Quando acontece, na natureza, no momento do processo de reprodução, essa espécie não encontrar um parceiro, vai haver esse cruzamento, porque as espécies vão estar realizando aí o processo natural, que é a reprodução, e aí você vai ter um novo indivíduo, fruto dessa reprodução, só que ele não é fértil, ele é estéril, tá certo? É o caso que a gente tem ali da égua com o burro, certo? Que aí você vai ter a formação da mula, e a mula não consegue se reproduzir, tá? Então, por que não consegue se reproduzir? Porque esse animal é estéril, por causa da incompatibilidade do número de cromossomos entre essas 2 espécies, a égua e o burro, porque cada espécie vai ter um número de cromossomos. Professora, o número de cromossomos? Nós, a espécie humana, Homo sapiens, nós temos 46 cromossomos. Mas as nossas células reprodutivas, tanto o macho quanto a fêmea, vão ter metade delas, que são os 23, para formar o indivíduo, com 46, que é o número de cromossomos completo. Ok? Vamos lá para a segunda.
Não sei se deu tempo para vocês anotarem aí, né, galera? Se não, dá uma voltando. Volta aí na questão. Questão 2. De acordo com as informações dadas na aula, né, sobre a nomenclatura e as regras quanto ao nome científico de uma espécie, marque a alternativa cuja escrita do nome científico de espécie está correta. Então, eu vou colocar as opções e a gente vai analisar. Pode botar lá. Letra A letra E, nós temos nomes de espécies, né? O nome científico dessas espécies, você pode observar que cada um deles tem 2 nomes, tá? A nomenclatura respeita a questão da binominal, ou seja, tem 2 nomes. Cada espécie recebe esses 2 nomes. Então, na letra A, você tem ali Phalacrocorax brasilianus, que é o nosso biguá, aquela ave escura, né? Que tem muito aqui na nossa região de Costa Marques. Quando a gente vai andando de voadeira ali, você vê aquela revoada, né, de biguás, coisa mais linda, tá? Então, Phalacrocorax brasilianus é o biguá. Aí no B você tem Columbia livia, nossa pomba, Arreia americano, que é a ema, Arpia, que é o gavião real, o Campephyllus robustus, que é o nosso pica-pau. Certinho? Agora vamos analisar. Todos eles têm 2 nomes, certo? Só que você tem que lembrar que esse nome tem que ser escrito em latim. Tem algum escrito em inglês? Não, todos estão em latim, então está obedecendo. Tem 2 nomes, tem aí o nome escrito em latim, beleza. O que está acontecendo agora? Ele precisa ser escrito a letra ou a palavra que vai definir o gênero com a inicial maiúscula. Qual dessas opções ali tem com a letra maiúscula? Você tem a letra letra B está toda em maiúsculo, então já descarta ela. A letra D também está toda em maiúsculo, também vamos descartar, né? Campephyllus está com a letra inicial maiúscula, mas segundo a regra, você tem que ter o epíteto todo em minúsculo. E aí você já descarta o pica-pau. Por quê? Campephyllus está escrito com letra maiúscula, mas robustus está com também a primeira letra em maiúsculo. Ele tem que ser todo minúsculo, tá bom? E aí a gente vai, então, observando isso, descarta a letra B também e chega na letra A. Phalacrocorax brasilianus, que é o nosso biguá, tá bom? Todos obedecendo a regrinha, os 2 nomes, escrito em itálico, com a primeira letra inicial maiúscula e o segundo, que é o epíteto, todo em minúsculo. Letra A, quem gabaritou aí. Vamos lá para a questão 3. Defina ecossistema. O que seria um ecossistema? Olha aqui para mim. O ecossistema vai ser aquele ambiente onde você vai encontrar a vida, os seres vivos, sejam eles microscópicos ou macroscópicos, e também os elementos abióticos. O que são esses elementos abióticos? Não vivos, considerados não vivos, que fazem parte das estruturas físico-químicas. Então, a água, a luminosidade, a radiação solar, o vento, tudo isso são fatores, né, abióticos, que vão estar interagindo, tá? E o solo também, né? Vão estar interagindo e aí, junto com esses seres vivos, vão estar compondo ali esse ecossistema. Certinho? Vamos lá, então? Vou dar uma paradinha aí para você dar uma olhada direitinho, anotar, tá? E conferir se é isso aí mesmo, tá batendo. Não precisa estar igual, a gente sempre reforça isso, mas tem que estar no rumo, né, galera? Então, é o conjunto de comunidades de seres vivos em interação recíproca com a parte não viva do ambiente. Essas interações são as mais diversas, como competições, as migrações e as predações. E está pedindo lá um exemplo, a gente colocou aqui floresta, você poderia colocar aí um igarapé próximo da sua casa, você poderia colocar um tronco de árvore caído no meio da floresta, tá? Também é um ecossistema que você vai ter ali vários fatores bióticos e bióticos. Certinho? Vamos para a nossa 4ª questão. Observe a figura abaixo e dê a definição de órgãos e as suas respectivas funções. Vamos lá. Então, o que seria o órgão? A gente colocou essa imagem aí onde você tem célula, né? Você tem o tecido e você tem o órgão.
ali o estômago, né? Que vai compor, então, todos os outros, junto com outros órgãos, vão formar o sistema, que é o sistema digestivo. Aí você tem ali a visualização das glândulas anexas, o fígado, lá em cima, a vesícula biliar, que são as glândulas anexas. E aí você tem o estômago, o intestino delgado, o grosso e o reto, certo? Não está aparecendo, só está lá em cima. Na parte superior você teria que ter ali o esôfago, enfim, formando todo o tubo digestivo, tá? Mas o órgão é o quê? Um conjunto de tecidos, onde você vai ter funções específicas que vão estar ajudando o funcionamento desse órgão e compondo, né, juntamente com outros órgãos, um sistema, tá bom? Então, como é que ficou lá a nossa resposta? Conjunto de tecidos. Os órgãos realizam vários tipos de funções, e aí a gente colocou ali o coração, no bombeamento do sangue, e o intestino delgado. O coração, ele faz parte do sistema cardiovascular, certo? Onde você vai ter o transporte das veias, né, pelas veias e pelas artérias e bombeamento do nosso sangue venoso e do nosso sangue arterial. Lembrando, né, que o nosso sangue arterial é aquele rico em oxigênio que precisa passar para todas as nossas células do corpo. Então, através da artéria, né, esse sangue sai do coração e é bombeado para todo o corpo, nos membros inferiores, membros superiores, oxigenando todas as nossas células. Quando ocorrem os processos químicos lá dentro da célula, essa célula agora vai ficar cheia de gás carbônico. Esse sangue vai ficar cheio de gás carbônico que precisa ser eliminado porque é um gás tóxico. E aí ele retorna para o coração, é novamente bombeado e vai ser direcionado para o pulmão para novamente ser oxigenado. Certinho? Então, o coração ele é muito importante dentro do sistema cardiovascular. Então, cada órgão vai compor, então, formar um sistema dentro do nosso corpo. Todos eles interligados. Vamos lá? Agora, uma questãozinha do Enem, você tem aqui. No texto a seguir, estão em negrito termos correspondentes a diferentes níveis de organização utilizados em biologia. Então, preste atenção nos detalhes e nas palavras que estão escritas em negrito, tá? Todos os indivíduos da mesma espécie animal que estavam vivendo na região, ficaram ameaçados por diferentes bactérias que eram capazes de romper a barreira imposta pela pele. Olha só, indivíduos da mesma espécie, tá? Indivíduos da mesma espécie. O que nós temos que, em relação aos níveis de organização dos seres vivos, que atribui esse aglomeramento, né, de indivíduos de uma mesma espécie? Eles vão formar o quê? Uma população, certo? Então, você tem aí população, e aí, em sequência, vamos lá para o textinho. Você tem que eles eram ameaçados por quem? Por diferentes bactérias. Bactéria é um ser procarionte, consequentemente, ele é um organismo, realizando todas as funções de um ser vivo, certo? E, na sequência, você tem, eles eram capazes de romper, essas bactérias eram capazes de romper as barreiras impostas pela nossa pele, que é a nossa proteção primária, né? Aí, proteção da pele. A pele é um órgão, certo? Então, nós temos as populações de indivíduos, aglomeramento, né? Ou conjunto de indivíduos da mesma espécie. E você vai ter as bactérias, que são os organismos, e você vai ter a pele. Você está vendo que o texto está trazendo os níveis de organização que nós estudamos. Não na sequência que a gente colocou, mas é para você identificar todos eles. Então, você tem organismos, ou populações, perdão, as bactérias, que são o organismo, você tem a pele, que é um órgão. Descendo um pouquinho, você tem, nesses casos, a ação dos macrófagos, conduzidos pelo sangue até o local de inflamação, foi de suma importância. Então, você vai ter uma célula de defesa. Que célula é essa? Os macrófagos. E eles estão presentes no sangue, que é um tecido, certo? Então, esses macrófagos, toda vez que você sofre uma lesão, isso abre na sua pele, isso abre, faz uma abertura com que micro-organismos possam entrar. E aí, esses micro-organismos são os agentes patogênicos que podem causar alguma doença ou simplesmente alguma irritação. Mas aí o nosso sangue, né, que é o nosso tecido,
vai rapidamente enviar os soldadinhos, que são os macrófagos, para agir e tentar driblar e destruir essa ação patogênica, pode ser causada por uma bactéria, por um vírus, enfim. Tá bom? Nosso organismo sempre vai estar reagindo ali. Ok, galera? Então, essa foi a nossa atividade, a nossa aula 2.1, e eu espero que você esteja aí ligado para a nossa aula logo mais, tá bom? Te espero lá. Tchau, tchau!